E aí galera, aqui quem vos fala é o professor Charles. Vamos falar hoje sobre leis de Newton, para você aprender de uma vez. Mas não é somente com aqueles textinhos que a gente encontra em livro não, tá? A gente vai aprender mesmo de verdade como funciona para entender mesmo. Vamos lá. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Qual é a forma trivial, ou seja, como é que vem na maioria dos livros? Todo corpo tende a permanecer no seu estado de repouso ou movimento uniforme, até que esse estado seja alterado por uma força. A gente decora esse negócio, né? Mas a maioria das pessoas não consegue entender a essência dessa lei, o que ela realmente traz. E parece que os escritores de livros assim, de ensino médio, eles estão em busca de uma forma do cara decorar mesmo, sabe? Porque a essência da lei, como funciona, é muito mais importante. Vamos para o próximo slide para vocês verem como eu escreveria a lei da inércia. A minha forma, a forma clara que eu escrevo a lei da inércia. Toda matéria resiste à aceleração. Logo, estando em repouso ou velocidade constante, resiste a uma alteração de velocidade. É o que, professor? Pois é. Pensa no seguinte. Você tem um carro que está parado e você precisa empurrar para ele pegar, a bateria morreu. Quando você vai empurrar o carro, você não sente uma resistência do carro a se movimentar ou ele se movimenta livremente como se fosse uma pena? Lógico que você sente uma resistência. Por quê? Porque o carro tem massa, ou seja, ele é feito de matéria e ele está em repouso, a velocidade dele é zero. Então ele tem uma resistência para aumentar essa velocidade. Então a essência da lei da inércia é: toda matéria tem uma resistência de mudar a sua velocidade. Se eu fosse escrever em uma frase, eu escreveria assim: toda matéria tem uma resistência de mudar a sua velocidade. Pois é, se vou para o próximo slide eu trago uns exemplos, né? E aí eu dou uma explicação melhor assim em termos de aplicações. Bom, olha só essa aplicação. Trouxe aí um desenho de uma bigorna, não é mesmo? Bom, o que é que eu quero dizer com esta bigorna? É só pensar no seguinte. Aqui na Terra, na superfície do nosso planeta, se você tentar movimentar uma bigorna ou qualquer objeto altamente pesado, né, com uma massa muito elevada, você vai ter uma dificuldade imensa, não é verdade? Mas a maioria das pessoas tem uma ideia de que se você for para o espaço, qualquer coisa pode se movimentar facilmente com o toque dos seus dedos. Eu lhe digo que não é assim. A inércia é um tipo de propriedade universal, tá? Então, toda a massa que está em qualquer canto do universo, ela sofre inércia. Então, se você botar essa bigorna no espaço, uma bigorna, sei lá, de 500 quilogramas, né? Colocar ela no espaço, se você for tentar movimentá-la, você pesando, sei lá, 60, 70 quilogramas, você não vai conseguir movimentá-la com a eficiência que você imagina que conseguiria, né? Ela vai se movimentar 5, 6, 10 vezes menos do que você. Ou seja, você empurra ela para frente, ela se movimenta a 1 metro por segundo para frente, você se movimenta para trás a 10 metros por segundo. Depende da sua massa, né? Existe aí uma conservação no momento. A gente vai falar mais à frente sobre o momento linear, né? Mas o que eu quero dizer é: todos os objetos têm uma resistência a mudar sua velocidade, seja na Terra, seja no céu, seja nas profundezas da Terra, onde quer que for, certo? Isso é inércia, resistência a mudar a velocidade. Assim como você estando parado há uma resistência a entrar em movimento, também você estando com a velocidade constante, há uma resistência a você frear ou uma resistência a você acelerar. De repente você está em um transporte público, em um ônibus, e aí você está em pé, e aí o motorista acelera, você é jogado para trás, porque é uma resistência da sua massa de aumentar a velocidade. Ou de repente o motorista tem que frear, você é jogado para frente. Há uma resistência também a mudar a velocidade, seja para cima ou seja para baixo, beleza? Bom, segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, né? O pessoal volta para decorar como PFD, né? E aí, tipo, tem aqueles professor de física, PFD, princípio fundamental da dinâmica. Ou professor de física doido. Isso é besteira pura. Vamos lá, continuando. A força resultante em um determinado corpo é igual ao produto entre a massa desse corpo e sua aceleração.
Essa segunda lei de Newton, ela é uma lei matemática, né, que reflete de forma física, foi descoberta de forma experimental, mas ela é descrita de forma matematicamente direta, tá? Força resultante é massa vezes aceleração. E ponto final. Por isso que eu não coloquei ali forma trivial, forma clara. Não tem forma clara. É força resultante é massa vezes aceleração. Vou colocar uma ideia simples de como seria uma aplicação. E aí vocês posteriormente vão ver que praticamente todos os problemas que a gente vai resolver envolvem a segunda lei de Newton. Olha só, um problema simples. Nós temos ali um corpo. Ele está sendo empurrado com uma força de 20 newtons. Vai ter uma aula depois dessa, né, sobre os tipos de força, quem foi Newton, por que a unidade da força é Newton, qual a correspondência dessa unidade, né? Vai ter uma aula sobre isso, é um tipo de apêndice, tá? Então, voltando, esse corpo está sendo empurrado com uma força de 20 newtons e a massa dele é 2 kg. Aí você pensa, qual seria a aceleração? Deixa eu botar uma caneta aqui para poder escrever para vocês. Opções de ponteiro, caneta. Então, a força resultante é massa vezes aceleração. Que letra linda, né? Eu sei. Pois é. Então, vamos lá. Quanto é a força resultante aqui do sistema? 20 newtons. Eu escrevo aqui, ó, 20 newtons. É igual a massa, eu não sei, eu sei sim, tá aqui, ó. A massa é quanto? 2 kg. Então, 2 vezes a aceleração. A aceleração de fato eu não sei, por isso que coloquei um A aqui, tá? Então, 20 é igual a 2A. Obviamente, vou colocar aqui 3 pontinhos. Você sabe que o único número que multiplicado por 2 que dá 20 é 10. Então, a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. A gente falou sobre essa unidade, né, na nossa aula aí de movimento uniformemente variado, não foi isso? Terceira lei de Newton. Essa é uma lei lindíssima e que é tratada de forma, sei lá, horrorosa, né? Como é que é decorada essa lei? Olha só, vou colocar um outro tipo de ponteiro aqui, o ponteiro laser. Olha só, toda ação possui uma reação correspondente de mesma intensidade e direção, porém em sentido oposto. Tá, e daí? Ou seja, o que é explicado normalmente em relação a essa lei, como está no livro, é que, tipo, se tem uma força que ela tá... Deixa eu botar uma caneta aqui, tá? Pronto, se tem uma força que ela tá nessa direção aqui, com a determinada intensidade, 20 newtons, como foi no exemplo anterior, né? Então, existe uma força para o outro lado, na mesma linha dessa, ou seja, na mesma direção. Direção é tipo a orientação, então é na mesma linha. Só que o sentido oposto, então ela está apontando aqui para o outro lado, tá? Que também tem que ter o mesmo valor, 20 newtons. Como a gente usa um sistema de orientação vetorial, a gente tem que colocar aqui, ó, menos 20 newtons, tá? Que ela está apontando para o lado oposto ao sentido positivo que você considera. Beleza, isso é bonito. Olha só a minha forma clara. É só isso. As forças existem em pares. Como assim, professor? Não existe força solitária no universo. Você pode estar aí solitário, mas se você fosse uma força, você não estaria solitário. Porque não existem forças solitárias no universo, tá? Todas as forças do universo existem em pares, até que se prove alguma, posso dizer assim, alguma exceção à terceira lei de Newton, né? Existe um movimento aí em relação a um determinado tipo de motor, né? Que eles chamam de motor inercial, uma coisa assim, que é um motor que fere a terceira lei de Newton, mas não há ainda nenhum tipo de... nada concreto em relação a esse motor, tá? Foi publicado alguns artigos, mas não convenceu. Outras pessoas publicaram artigos contra esse motor, dizendo que esse motor não funciona. Mas eu vou dizer como é que seria o funcionamento desse motor. Vou botar um desenho aqui, tá? Esse motor, vamos supor que se fosse essa caixa, é como se fosse assim. Você liga ele e ele anda para frente sozinho, sem tocar no chão, sem fazer nada.
É a mesma coisa de você estar dentro do ônibus, empurrar a parede do ônibus e o ônibus andar, tá? É assim que funcionaria esse motor. É absurdo, assim, de acordo com as leis de Newton, sim. Eu não posso dizer que essa lei é empírica, que é realmente uma regra do universo. Não posso dizer isso. Einstein já provou que não existe esse tipo de coisa, né? A gente confiava completamente nas leis de Galileu e tal, e Einstein mostrou que o universo funciona de uma forma completamente diferente. Mas as forças existem aos pares. Se você tem uma força em um determinado... Bom, olha o exemplo que eu trouxe aí. A força gravitacional. Nós temos aqui um satélite, está sendo puxado pela Terra. A Terra está sendo puxada pelo satélite também. Você que está aqui, ó, assistindo a aula aí no seu celular, deixa eu desenhar aqui, ó. Tem o cara, tem aqui o celular, né? Assistindo a aula no seu celular, você está sendo puxado para baixo pela Terra e a Terra está sendo puxada por você. Aí eu pergunto, quem é que ganha esse cabo de guerra? Você ou a Terra? A Terra tem muito mais massa, né? Então, a força gravitacional, né, que aqui a gente abrevia como a força peso, ela tem uma reação, tá? A ação dessa força está aqui, ó, do seu corpo sendo puxado pela Terra. A reação dela está aqui no centro do nosso planeta, onde o planeta é puxado por você. Que seta horrível, gente. Mas é isso. Então, a terceira lei de Newton é isso. Não existe força solitária no universo. Qualquer força que você imaginar, existe uma reação, tá? Por que o pneu do... Como é que o carro anda? Tipo, vou desenhar aqui do lado, ó. Tá aqui o pneu, tá? O carro tá andando para frente, não é isso? Só que o pneu, o que é que ele faz? Ele empurra a terra para trás. E a terra faz o quê? Empurra tudo para frente. Pronto, essa é a reação. Você tá aqui seu pé, ó. Deixa eu desenhar aqui seu pé. Tá aqui seu pé. Você vai andar, como é que você faz? Você simplesmente fica em pé parado e desliza sobre o chão? Não. Você empurra a terra para trás e a terra te empurra para frente, tá? Então, assim, toda ação corresponde a uma reação. Beleza, isso aí na forma trivial está completamente correto. De mesma intensidade. Sim, a forma trivial está de fato completamente correta. Mas para trazer assim uma compreensão mais abrangente, nós temos que pensar nisso. Todas as forças existem aos pares, não existe força solitária. Então é isso, galera. Próximo vídeo, vamos ver aí, eu vou ver se eu vou trazer aplicações das leis de Newton, se eu vou trazer um apêndice aí sobre Newton, sobre o tipo de força, né? Provavelmente eu vou trazer o apêndice. Então, até o próximo vídeo e continuemos o nosso estudo de quarentena, né? Mesmo quando a quarentena acabar, todo mundo tem que continuar estudando, né? Isso não muda. Valeu, galera. Até a próxima.